Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Anderson. Esse é o canal Pregando como os Apóstolos Pregavam. Esse vídeo eu vou falar a respeito se os homossexuais, os gays, as lésbicas têm chance de ser salvos. Eu vou te falar, tem chance sim, segundo a Bíblia. Tá certo que vai ser um meio torto, mas você já vai entender esse torto que eu tô te falando. Tudo que eu falo aqui é 100% Bíblia. Tudo que eu falar, se não tiver na Bíblia, eu sou um falso profeta. Esse vídeo eu gostaria de endereçar ele para o Carlinhos Maia e o Tommy Miranda. A Tommy Miranda, não sei como é que se pronuncia aí, a filha da Gretchen. Ambos são cristãos e ambos são homossexuais. Eu vejo que eles literalmente são cristãos de verdade. Ainda que eles gostam de pessoas do mesmo sexo, né? Eu vejo que o Carlinhos Maia é uma pessoa muito sincera. Eu não admiro, mas eu gosto demais do Carlinhos Maia, do Tommy também. O Tommy eu nem assim acompanho tanto, mas o Carlinhos eu acompanho, um cara que tem um coração bom. E eu já cansei de ver ele se questionando por que Deus permitiu que ele nascesse homossexual, né? E ele falou que eu nasci assim, eu não queria ser assim, mas eu sou assim, né? Tá. Então, esse vídeo é para vocês todos homossexuais, que as pessoas jogam na sua cara que vocês vão pro inferno, né? Tem base bíblica para isso também. Só que o que eu quero mostrar para vocês é uma oportunidade de vocês ser salvos. Talvez, eu não sei nem se eu vou agradar a Jesus eu falando isso, porque eu vou revelar algo que o próprio Messias deixou oculto para vocês, tá? Eu já peço perdão para Deus, né, Yahweh, e para Jesus, o Mashiach, Yahshua, se eu for revelar algo que ele não queira. Só que ele me deu sabedoria e deixou isso em aberto aqui na Bíblia, uma oportunidade para vocês ser salvos. Não só vocês, mas todo mundo. Mas vocês, né, que são pessoas que têm um coração bom, porém são homossexuais, né? Primeiramente, eu não vejo por que as pessoas ficam condenando os homossexuais. Você vai pro inferno e tal. Se isso aí é uma questão à parte de você, né? Isso aí é entre eles e Jesus Cristo. A obrigação nossa é amar o nosso próximo como a nós mesmos. O primeiro mandamento e o segundo é esse: amarás a seu Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo, né? Não existe um mandamento maior que esse, amar o seu próximo como a si mesmo. Não é só amar a Deus que é maior. E Jesus deixou bem claro isso quando ele falou a respeito da parábola do bom samaritano, né? O bom samaritano é aquele rapaz que encontrou um homem caído. Eu acho que o homem caído era samaritano também, né? Encontrou o homem lá todo quebrado, lascado, arrebentado, que ele foi roubado, né? E tentaram executar ele lá e ficou à beira do caminho todo quebrado. Aí passou um sacerdote, né? Esse sacerdote representa todos os religiosos do planeta. É uma parábola, ou seja, está representando alguma coisa. E esse sacerdote, que era judeu, né? O defensor dos bons costumes, era o detentor da religião verdadeira. Na hora que olhou, falou: opa, é samaritano, isso aí Deus está castigando ele, larga isso para lá, né? Depois vem um levita, que também representa um religioso, não é verdade? O levita representa aqueles que ficam sentados no banco. O sacerdote é aquele que está, não é altar, né? Que está ali no palco falando. Ambos são religiosos. Os dois passaram e passou de largo, deixou ir para lá. Aí veio o desigrejado, tá? Tô falando simbolicamente. Veio o desigrejado, veio o atribulado, veio o perturbado, veio aquele que vai para o inferno, aquele que, segundo o olhar dos religiosos, está ferrado, para não dizer outra coisa. Passou e na hora que ele olhou, aquele camarada todo lascado, falou: o quê? Não, eu vou ajudar ele precisa de mim. Pegou ele, curou, passou remédio, levou para uma hospedaria, pagou e falou: tudo que ele precisava você pode fazer, porque na hora que eu voltar eu vou pagar. Aí Jesus perguntou: quem é o seu próximo? Aí os judeus engasgaram, não quiseram nem falar que o próximo dele foi o samaritano.
O que Jesus quis dizer para você e para mim? Que o nosso próximo não é aquela pessoa que é parente, que é pai, mãe, filho, sabe? Aquela pessoa que é da mesma religião que nossa, da mesma denominação que nossa, sabe? Esse não é o nosso próximo, não. O nosso próximo é aquela pessoa que precisa de você naquele momento. Se o seu inimigo cair e quebrar a perna, e você passar, a sua obrigação é pegar ele pelo braço, colocar ele, levar para o hospital, alguma coisa assim. Porque o seu próximo é aquele que precisa de você naquele momento. Não importa quem seja. O seu próximo é quem precisa de você naquele momento. Pode ser até o seu inimigo, tá? Não ficou claro aqui? Ficou, né? Então vamos lá. Primeiramente eu quero, pega sua Bíblia e abre em Isaías capítulo 53, versículo 12. Aqui já cai por terra algo que os religiosos pregam e é extremamente mentiroso, que diz assim. Isaías capítulo 53, versículo 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Aqui nós estamos falando de Jesus, o profeta Isaías, que é o profeta messiânico do Antigo Testamento, ele está falando de Jesus. Primeiro ele deixa bem claro aqui, muito claro, que Jesus não morreu para salvar todo mundo. Tá aqui, ó. Pelo que lhes darei a parte de muitos. Muitos, não são todos. Então aqui fica claro que Jesus não morreu para salvar todos. Ele morreu para salvar muitos. Muitos não são todos. Continua dizendo aqui que ele repartirá os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte. Aqui está falando que ele foi crucificado. E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, não de todos. Se aqui era para estar escrito assim, ele levou o pecado de toda a humanidade, mas não é isso que está escrito. Está escrito que ele levou o pecado de muitos, não de todos. Tá entendendo? Ele levou o pecado de muitos. Ele foi para a cruz para salvar muitos. Muitos não são todos. Ficou claro? Ficou claro. O que isso quer dizer aqui? Isso aqui, nós estamos falando de predestinação. Sim, se você não sabe, a Bíblia, ela deixa clara, muito claro, que Jesus não morreu pela humanidade. Ele morreu para salvar algumas pessoas. E eu vou fazer uma pregação, já até saiu alguma coisa a respeito aí, sobre joio, a mentira por trás da igreja. A semente do diabo na terra plana. É uma mensagem que eu fiz extremamente inteligente, bíblica. Conta a história de que Eva, o comer do fruto é um eufemismo. Na verdade que ela teve relação sexual com um anjo caído, né? Inclusive o livro de Enoque fala bem o nome desse anjo, fala tudo, Paulo fala também. É uma pregação completa, eu vou fazer essa pregação ainda para vocês, tá? E ali ela ficou grávida de duas pessoas, de Satanás e de Adão. Caim é filho do diabo, né? E Abel é filho de Adão, né? E ali foi a própria Bíblia em Gênesis 3,15 dá muita ênfase. E tinha duas sementes na barriga da Eva de partes diferentes. Isso aí é coisa para você que não está tomando leite. Isso aqui é para quem é espiritual, filho. 100% Bíblia, tá? Então, por causa disso que Jesus contou aquela parábola do joio e do campo. E o rapaz plantou o trigo, veio o maligno, que é o joio, e plantou o joio, né? E ambos crescem juntos, para que arrancando o joio não arranca trigo também, mas a consumação do mundo vai ser separada ali. Então essas duas sementes estão aí até hoje. Por causa disso que Jesus falava, raça de víbora, João Batista, né? Raça de víbora, quem nos ensinou a fugir da ira futura. Eles são literalmente filhos da serpente. Você já parou para se perguntar por que quando Deus dava a ordem para Josué, para Moisés, vocês vão entrar nessa terra aí, vocês vão exterminar todo mundo, inclusive mulheres, crianças, mulheres grávidas, animais, tudo. Você já se perguntou por que Deus fazia isso? Porque essas pessoas são malignas desde o ventre da mãe. Salmos fala isso. É um estudo bala, tá? Então, Jesus morreu para salvar
os predestinados, os filhos de Adão, não da descendência de Caim, da descendência de Adão, tá bom? Estamos aqui, abrir sua Bíblia, vamos para Efésios, capítulo, para a gente entender melhor a respeito de predestinação. Efésios 1, 3. Aqui, ó. Efésios, capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo tinha um Deus, tá? Ele não era Deus, tinha um Deus. É para outro negócio. Bendito o Deus, bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu, eleição, predestinação, tá? Nele antes da fundação do mundo. Opa! Eu fui salvo, eu nem nasci, o mundo nem existia, meu nome já estava lá para ser salvo. Olha que maravilha, está aqui escrito. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de doação por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Você prestou atenção aqui? Jesus não morreu para todos, ele morreu para esses, os predestinados, desde a fundação do mundo. Não para por aí não. Vamos aqui Efésios, agora no versículo 11, o que está falando? Nele digo que em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Predestinação, falou sobre predestinação de novo, tá? Vamos aqui agora. Acabou ainda não, tá, filho? O estudo aqui é completo. Calma, homossexuais, que o que vocês precisam ouvir, vocês vão ouvir, mas vocês precisam ouvir tudo, completinho, viu? Tami, viu? Tami, como é que é o nome da doutora? Carlos Maia, e todos vocês que é homossexual, e a Lana Holden, eu não acredito no que ela prega, mas isso aqui serve para vocês. Isso é muito importante. Presta muita atenção, com muito amor e respeito. Presta atenção, tá bom? Vamos aqui agora para Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos ver o que fala aqui, ó. Romanos 8, 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Olha isso. Jesus decretou antes da fundação do mundo. Depois ele veio, morreu, ressuscitou, está no céu, nos elegeu para pregar sua palavra. Eu estou pregando para você. E depois ele decretou, vem. Decretou, se ele decretou, está decretado lá, né? Está aqui, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Já está decretado. Isso é algo já escolhido, pô. Acabou não. Vamos aqui agora para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 2 Tessalonicenses 2, 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim: o qual se opõe, aqui, que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Presta bem atenção, tá, pessoal? Vamos aqui agora. Deixa eu ver aqui. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Vamos voltar para Efésios 2, 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos. Pela graça, tá? Por meio de fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é Deus. Não é gente que, não, é Deus. Não importa o que você faça, você pode ser quem for, é Deus
quem salva você, é dom de Deus, é graça. O que é isso? É Deus te dar um presente, fazer um favor para você sem você merecer. Os homossexuais não merecem, como eu, heterossexual, não mereço, como vocês, qualquer um, ninguém merece. Não importa o que eu faça, o dom é de Deus, tá bom? Vamos aqui agora, Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios 5, versículo 25. Diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está falando, Jesus se entregou pela igreja. Igreja são os escolhidos, tá? Os separados, os salvos. Tem um versículo aqui em Romanos, deixa eu ver se talvez a gente vai ter um aproveito com ele aqui. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Romanos 9, 6, 22. 9, 6 a 22. Presta bem atenção nisso aqui, ó. A verdade, aqui tá falando, esse versículo aqui tá falando sobre escolhas de Deus, as escolhas que Deus fez. Presta bem atenção. Isso aqui é uma introdução para mim revelar o versículo para vocês. Não saiam daí, tá? Tá aqui, ó. Romanos 9, 6 até o 23 ou 22. Vamos ver aqui. Diz assim: Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, tá? Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Aqui tá ficando bem claro, ou seja, não é porque você é hebreu, você é filho de Deus, tá? Tá claro aqui, ó, o que eu tô te falando. Existem duas descendências no mundo: a raça da víbora, da serpente, e a raça de Adão, os adâmicos, tá? Que é filhos de Deus, porque Adão era filho diretamente de Deus, como Jesus é filho de Deus. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Olha bem, porque a palavra da promessa é esta: porque tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Que Jesus está falando aqui, ó, Paulo está falando aqui, que Isaque teve dois filhos, né? Jacó e Esaú, tá? Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito, ou seja, Deus amou Isaque no ventre da mãe e odiou Esaú. Só que os dois não eram nem nascidos ainda, nem era nascido, tão feio, eles não fizeram nem bem nem mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Segundo a eleição, porque Deus escolheu Jacó, tá falando de eleição. Rapaz, os dois estavam no ventre. Jacó e Esaú eram filhos gêmeos. Lá no ventre, Deus escolheu, Deus no caso, né? Escolheu a Jacó. A Bíblia fala que Deus amou Jacó e odiou Esaú. Mas ambos nem eram nascidos, ninguém fez mal. Nós estamos falando de eleição. Nós somos eleitos. Eu sou um eleito. Você que não é, eu estou te dando a oportunidade de conhecer a verdade e ser salvo. Então presta atenção. Aí no versículo 12. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Esse aborrecer aqui, em certas tradições, está falando odiei, tá? Porque a Bíblia, Deus odeia, se você não sabe, tá? Que diremos, pois? Que há... só falar uma coisa aqui, abre um parêntese. Você fala que Deus não odeia, né? Tá? No versículo 13. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Ou seja, o próprio escritor diz aqui, peraí, se Deus amou a Jacó e odiou Esaú, e ambos estavam no ventre, né? O que diremos? Que há injustiça da parte de Deus? Se você pensar bem, há.
Por quê? Porque os dois era recém-nascido. Por que então, já que os dois eram recém-nascidos, ninguém fez mal para ninguém, por que Deus amou um e odiou outro? É porque Esaú era da parte da serpente e Jacó era da descendência de Adão. Você está entendendo? Lembra que Rebeca, a filha de Labão, né? Filha de Labão, a Rebeca é prima de Jacó, prima de Esaú. Só que Labão era da serpente e o genes, não sei como é que fala, o DNA da serpente foi passando. E adivinhe quem? A Rebeca, né, mulher de Esaú, mulher do Isaac, era da serpente. Você entendeu? E esse DNA passou, não para Jacó, passou para Esaú, por causa disso que a Bíblia fala. E daqui, que diremos, pois? Que é injustiça da parte de Deus? É uma pergunta. Aí a própria resposta, de maneira nenhuma. Aí continua aqui, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus está falando aqui, meu querido, eu sou Deus. Eu mato quem eu quero, eu faço viver quem eu quero, eu amo quem eu quero, eu odeio quem eu quero. Eu me compadeço de quem eu quero e não compadeço de quem eu quero. Eu sou Deus, eu sou maior, eu faço o que eu quiser. É isso que Deus está dizendo aqui, no versículo 15. Tá? No versículo 16 diz assim: assim, pois, isto não depende do que quer, nem de que corre, mas de Deus, que se compadece de quem ele quiser. Tá? Vou abrir um outro parênteses aqui para falar dos versículos. Diz assim: a Bíblia fala que Jesus falou assim em João 15: não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Então essa mania que a gente tem, fala assim, tá no templo religioso, aí fala assim, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Eu vou lá, levanta a mão, vou lá na frente. Aí fala, você aceitou Jesus, eu aceitei Jesus. Isso não procede, isso não é bíblico, isso é antibíblico. Pelo contrário, a Bíblia fala que não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Jesus que nos escolheu. E fala assim também, Jesus falou assim, todo aquele que o Pai trouxer a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Tá vendo? É o Pai que leva até Jesus Cristo. É os predestinados, pô. O Pai olhou a um monte de gente lá. O cara, esse ali, vem, leva até Jesus Cristo. Ou seja, o Pai, todo aquele que o Pai trouxer a mim, aqui é o Pai tá aqui tá os perdidos, aqui tá o Pai e aqui tá Jesus Cristo, tá? Aí fala assim, todo aquele que o Pai trouxer até mim, Jesus, o Pai que trouxe, ou seja, o Pai escolheu. Não foi eu que escolhi o Pai me escolheu primeiro. Jesus, todo aquele que o Pai trouxer a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Você entendeu? Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Só um parênteses para deixar bem claro que é Jesus que nos escolhe, não é nós que escolhe ele. Ou seja, se é ele que nos escolhe, ele já nos predestinou lá desde lá da fundação do mundo. Porque Deus não erra, muito menos Jesus. Melhor, Jesus não erra, muito menos Deus, que é o Deus de Jesus Cristo. Vamos continuar aqui no versículo 17. Porque diz as Escrituras a Faraó. Nós estamos falando do Faraó lá do Egito, tá? De Moisés. Nós estamos falando de Moisés agora, no Egito, Faraó, pragas, etc. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Ou seja, Faraó, aquele Faraó foi levantado por Deus, para que nele Deus se glorie em Deus, anuncia a toda a terra, para que Deus seja glorificado ali naquela ocasião. Logo, pois, compadece de quem quer, endurece a quem quer. Dir-me-á, senão porque se queixa ele ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou: por que me fizestes assim? Eu vou acabar de ler e vou te explicar o que diz aqui. E não tem oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi a Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder?
suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para a perdição. Vaso da ira, preparado para a perdição. Esses caras não têm escolha, tá? O que quer dizer aqui? Aqui está falando que Faraó questionou a Deus. Por quê? O seguinte, você lembra que quando o povo no Egito estava lá, aí Deus mandava uma praga, Faraó ficava bolado, vai embora, vai todo mundo. Mas a Bíblia fala que o próprio Faraó, Faraó amoleceu o coração e ia embora, liberava o povo. Toda praga que passava, o Faraó, pode ir embora, Moisés, leva esse povo para lá e tal. Só que o próprio Deus endurecia o coração de Faraó. Aí o Faraó falava assim, não, vocês não vão sair mais não. Não, porque o próprio Deus, né? Aí Deus mandava outra praga, dizimava, matava, pá. Aí o Faraó falava assim, meu Deus do céu, vai, sai daqui, povo, sai daqui, vai embora. O que acontecia? O próprio Deus endurecia o coração de Faraó. Você tá entendendo? Aí o Faraó tá questionando aqui, mas por que você fez isso comigo? Você que endureceu meu coração. Aí Deus fala com ele, meu querido, do mesmo pó, do mesmo barro, eu faço o vaso de honra, que somos nós, e vaso de desonra, que é você. E quem é você para me questionar? Quem é o vaso para questionar o oleiro? Eu fiz assim, o problema é meu, eu sou superior. É isso que Deus falou aqui, cara. É simples assim. Então você tá entendendo? Então a primeira parte aqui, ficou claro que Deus tem os seus escolhidos desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, a Bíblia fala que o nosso nome já estava escrito no livro da vida. Já leu isso já? Em Efésios já, né? Então tá bom. Agora, vamos aqui para onde eu quero que você preste bem atenção agora, você que é homossexual, tá? Presta muita atenção aqui, isso aqui é muito importante, mas literalmente é importante. Isso aqui pode salvar a sua alma, tirar sua alma do inferno, tá? Vou contar uma parábola para você, é a parábola do semeador. Presta muita atenção, você, Carlinhos Maia, Tommy, Tami, Gretchen, todos os homossexuais, vocês, principalmente os homossexuais que aceitaram Jesus Cristo, se converteram, mas não conseguem largar a prática, é para vocês, tá? Diz assim, a parábola do semeador, diz assim: tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Tá? Vou explicar para vocês, né? Bonitinho. Estava Jesus tranquilinho, né? Na casa dele de praia, como diz o... Como é que é o nome daquele falso profeta lá, o baiano? Esqueci o nome dele, rapaz. Que fala que Jesus era rico, tinha uma casa na praia, não sei o que lá. Realmente Jesus tinha uma casa na praia, que ele morava em Cafarnaum, é uma cidade marítima, né? Mas isso não quer dizer que ele era rico, pô. Ah, tá. Ele estava na casa dele lá, tranquilão, né? Sentadinho. Aí ele falou assim, sabe de uma coisa? Vou dar um passeio no mar. E foi Jesus passear no mar. Só que, né, Jesus parou um bocadinho e falou, tô cansado, vou sentar aqui um bocadinho para olhar as ondas. Só que quando ele sentou, ajuntou-se muita gente ao pé dele. Pô, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Cara, toda vez que Jesus parava, uma multidão parava de frente dele para ouvir ele pregar, muitos para esperar o milagrezinho da multiplicação do pão, né? Outros que só queriam ouvir o mestre, outros só queriam estar perto do mestre, o nosso mestre, Yahshua, Jesus, ele escolheu. Aí Jesus, né, olhou assim, meu Deus do céu, só queria estar tranquilo, já tem uma multidão aqui enchendo o raio do meu saco. Sabe uma coisa? Eu vou entrar num barco, vou me afastar um pouquinho, o pessoal fica na areia ali, e eu vou falar alguma coisa para esse povo aí, né? O versículo 3 diz assim: e falou-lhe muitas coisas por parábolas. Olha, isso aqui começa o mistério. Cara, Jesus estava lá tranquilo, sentado, uma multidão querendo ouvir ele, Jesus falou, o quê? A maioria desse povo aqui nem é os escolhidos, nem são os predestinados, eu vou falar por parábola. O que você aprende quando os seus pregadores falam que Jesus pregava por parábola? O que a gente fala assim? O que os pastores falam por que Jesus pregava por parábola?
O que ele fala? Ele fala assim, ó, pessoal, Jesus pregava por parábola porque aquele povo lá daquela época, né, não tinha entendimento. Ou seja, então Jesus pregava algo que eles entendiam e pregava o evangelho para eles entenderem melhor. Tipo assim, eu trabalhava de pedreiro, eu trabalhei muitos anos de pedreiro, é como se Jesus fosse pregar para mim as coisas do reino de Deus usando a Constituição Civil. Mas é mentira, presta bem atenção, é mentira, é o contrário. Quando Jesus pregava por parábola, é porque ele não queria que as pessoas prestassem atenção, ele queria que as pessoas não entendessem mesmo, proposital. Vamos continuar aqui. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Aí começou a pregar, né? Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outro a 30. Presta bem atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus começa o mistério. Esse Jesus é demais. E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que eles falam por parábola? Presta atenção. Olha aqui. Os discípulos que andavam com Jesus não entenderam bolufas. Aí perguntou: ô mestre, por que tu fala por parábola? Não entendi nada. Ou seja, cai por terra essa conversinha, essa balela mentira que os pastores pregam para você, dizendo assim: não, Jesus falava por parábola para vocês entenderem. Tá aqui, ó. Se é para vocês entenderem, por que os apóstolos que andavam com ele não entenderam? Tá aqui, ó. E cercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: pô, mestre, por que você fala por parábola? Nós não entende nada. Aí Jesus responde, aqui, ó. E ele respondendo disse-lhe, Jesus, tá? Disse: por quê? Aí Jesus está falando assim: meu querido, vou te responder. Eu falo por parábola por um motivo. Porque a vocês, a mim, você que está me ouvindo, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem. Você está entendendo? Olha só que Jesus não queria que ele prestasse atenção. Eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendem com o coração, e se convertam, e eu os cure. Você está entendendo? Olha isso aqui. Jesus falou assim: meu filho, eu falo por parábola para esse povo não entender, porque se eles entenderem o evangelho, eles não são os escolhidos. Se eles entenderem o evangelho, eu vou ser obrigado a salvar eles e curar eles. O mistério está aqui. Vocês que aceitaram Jesus, vocês vão ser salvos sim, porque Jesus está falando aqui, ó, eu prego por parábola para eles não entenderem, porque se eles entenderem o mistério, se eles entenderem o evangelho, eles vão se converter e eu vou ter que curar eles. Jesus não queria que aquele povo prestasse atenção. Jesus queria que ele não entendia mesmo, não entendesse. Ele disse que Jesus pregava por parábola. Você não entendeu ainda não, né? Vou ler de novo. E cercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que eles falam por parábola? Porque eles não entendiam nada, cara. Você está entendendo? E Jesus respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Ou seja, vocês são escolhidos. Aquele povo lá, eu estou pregando aqui, porque no meio deles tem alguns escolhidos. Mas eu nem queria pregar para eles. Eu estava aqui tranquilo, sentado,
curtindo um marzinho, esse povo me rodeou aqui, eu fui obrigado a pregar para eles. Então eu vou falar por parábolas para eles não entenderem. Está escrito isso aqui, você não consegue entender isso aqui não? Aí Jesus começa, porque aquele que tem, ou melhor, no versículo 11, e Jesus respondendo disse-lhes, porque a vós, salvos, escolhidos, predestinados, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Eu, Anderson, estou dando a oportunidade de vocês entenderem o mistério que Jesus não queria que vocês entendessem. Estou revelando algo que Jesus talvez nem queria, tá? Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas ele está falando de mim, eu tenho. E aqueles que não têm, até aquilo que tem lhe será tirado. Está prestando atenção? Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem. Ou seja, Jesus está falando parábola por causa disso. Porque, tipo assim, Jesus está falando sobre o reino de Deus, eles estão vendo, mas eles não conseguem enxergar o que Jesus queria dizer. E ouvindo, não ouvem nem compreendem. Ou seja, se Jesus fala por parábola, como é que eles vão compreender a respeito do reino de Deus? Se Jesus falasse aberto sobre o reino de Deus, eles iriam entender. Mas Jesus falava por parábolas, ele até ouvia, mas não entendia bolhufas. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo, não compreendereis, e vendo, não vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, tá vendo? Por causa disso que Jesus não queria que eles prestassem atenção, porque o coração deles estava endurecido, porque o coração desse povo está endurecido, eles ouviam o evangelho de mau grado, eles fecharam os ouvidos, os olhos para não ver a verdade. Só que, imagina eles, vai que um deles abre os ouvidos para saber a verdade. Vai que um deles abre os olhos para conhecer a verdade. Você que está me vendo, Carlinhos Maia, Tom Miranda, né, todos os homossexuais, vocês são esse povo aqui do versículo 15, Mateus 13:15, vocês são esse povo, porque o coração desse povo está endurecido. Só que vocês, algum de vocês, quando eu falo esse povo, são os homossexuais, não só os homossexuais, estou usando os homossexuais porque eu estou pregando para vocês, estou dando a oportunidade de vocês conhecerem a verdade, mas aqui engloba todos os que não são escolhidos, tá? Só que quando vocês abrem seus olhos e enxergam a verdade, quando vocês compreendem, tá? Automaticamente vocês se convertem. Só que quando vocês se convertem, Jesus tem a obrigação de curar vocês. Curar vocês é salvar. Olha o que está escrito aqui em Marcos capítulo 4, versículo 12. Marcos 4:12, que é a mesma parábola do semeador. Diz assim, ó, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Se vocês se converterem, seus pecados vão ser perdoados. Se seus pecados forem perdoados, vocês são salvos. Aprenderam? Então, toda vez que um religioso, evangélico, católico, que seja, fala alguma coisa para vocês, você mostra esse vídeo para eles, mostra esse vídeo para o seu pastor, aprenda isso que eu falei e fala para eles a verdade. Está aqui, ó, Marcos capítulo 4, versículo 12. Para que vendo, vejam e não compreendam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados. Se você se converter, seus pecados vão ser perdoados. Se for perdoado, automaticamente vocês vão ser salvos. Entendeu? Aí tá, mas vamos lá. Vamos continuar aqui no versículo 15, que são de vocês. Porque, voltando para Mateus capítulo 13, versículo de 1 até o 23, tá? Diz assim, porque o coração desse povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com seus ouvidos, se fecham seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e os curem. Mas bem-aventurados os vossos olhos. Agora Jesus está falando aqui, ó, dos discípulos. Mas bem-aventurados os vossos olhos, discípulos, porque veem, e os ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o ouviram, e ouvi o que vós ouvis e não ouviram,
escutai vós, pois, a parábola do semeador. Aí Jesus começa a revelar para ele aqui a verdadeira parábola. O que eu vou falar agora para vocês é o que Jesus deveria ter falado no começo da parábola lá. Só que ele não queria que aquele pessoal ouvisse isso que ele depois explicou para os apóstolos. Tipo assim, ele falou por parábola, os apóstolos não entenderam merda nenhuma. Aí ele explicou, olha, eu não vou falar abertamente, porque senão esse pessoal vai se converter, vai ter salvo e tal, eu não quero. Só que vocês, eu vou falar o que eu querer, o que significa a parábola. Ele começa, né? Escutai, pois, a parábola do semeador. Isso aqui é a parábola de verdade. Isso aqui é o que significa a parábola. Isso aqui era o que era para ele falar para aquele povo lá que ele não falou. Diz assim, ó. Ouvindo alguém a palavra do reino, né? Aí vou fazer um negócio bom para vocês. Eu vou falar o que Jesus falou por parábola e eu vou falar o que ele queria falar de verdade, tá bom? Diz assim, ó. O que ele falou por parábola é assim, ó. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Na verdade, Jesus queria dizer isso aqui, ó. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Né? Aí depois diz assim, ó. E a outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Aí o que isso quer dizer? Isso quer dizer aqui, ó. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raízes em si mesmo. Antes é de pouca duração. E, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Olha que legal. Aí aqui, ó, continua aqui agora na parte da parábola. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-na. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer isso aqui, ó. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, tá? Aí agora aqui, ó, e a outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quer dizer o quê? Mas o que foi semeado em boa semente, ou em boa terra, é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Tá vendo? Se Jesus falasse isso aqui direto, as pessoas de lá entenderiam, ia se converter, e Jesus não queria. Mas disse que ele pregou por parábola. Aí depois veio os apóstolos, não entendi nada. Explica para nós. Só mostra que Jesus não quer que você entenda. Então, toda vez que um pastor falar assim, ó, Jesus pregava por parábola, aquelas pessoas que eram ignorantes entenderem. É mentira, tá? Até suando. Jesus pregava por parábola para as pessoas literalmente não entenderem. Ok? Aí, no versículo 24, tá aqui, ó, a parábola do trigo e do joio. O que eu falei lá no começo a respeito dos predestinados. A respeito daquele povo lá do Jardim do Éden. A respeito da Eva ter engravidado de duas sementes diferentes. De Adão e da serpente. Tá? Se você vê aí no Google, digita no Google aí, gêmeos de pais diferentes. Existe. É o que aconteceu com Eva. Porque a Bíblia fala que Eva comeu do fruto, logo deu para Adão. É um eufemismo. Quer dizer que ela teve relação sexual com a serpente, engravidou, passou um tempo, umas horas, teve com Adão. Engravidou também. Estava grávida de duas pessoas diferentes, gêmeos. Caim e Abel eram gêmeos. Aí, a parábola do joio e do trigo explica bem isso aqui. Presta bem atenção, diz assim. Propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus, vou pegar aqui, ó. O reino dos céus, tô com a Bíblia na mão, tá, pessoal? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse-lhes, um inimigo a quem
a quem fez isso. E os servos lhe disseram: querem pois que vamos e arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atalai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aí a parábola do grão de mostarda e tal, aí começa aqui, ó, no versículo 36. A explicação da parábola do joio. Aqui agora faz alusão ao que aconteceu lá no Éden, entre Eva, Adão, a serpente. Gênesis 3,15. Diz assim: então, tendo despedido a multidão, aí de novo a multidão, tá vendo? De novo ele pregou por parábola para a multidão não entender mesmo. Aí a multidão foi embora, aí tá aqui, ó. E tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé dele os seus discípulos dizendo: explica a nós a parábola do joio do campo. Você tá entendendo? De novo, Jesus falou por parábola, ninguém entendeu nada. Porque Jesus não queria que ele entendesse. De novo, é mentira que quando os pregadores falam que Jesus pregava por parábola para as pessoas entenderem. É mentira. Tá? Aí Jesus, né, falou por parábola a respeito do joio do campo e tal. Aí todo mundo foi embora para casa. Jesus foi embora também. Os 12 discípulos na casa dele, lá chegou lá e falou: ops, explica para nós aí o que queria dizer aquela parábola lá. Nós não entendeu nada. Aí Jesus começou. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica a nós a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Olha isso. Ambos estão no mundo. O campo é o mundo. O joio e o trigo são as duas descendências que estão na terra. Está escrito isso. Vocês não conseguem perceber isso não, pessoal? O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino, os filhos de Deus, os predestinados, os filhos de Adão. E o joio são os filhos do maligno, a descendência de Caim, descendência da serpente. E o inimigo que semeou é o diabo. Semeou, semente, sêmen. Está prestando atenção ainda não? Semente é uma palavra derivada de sêmen. Sêmen, você sabe o que é, né? O inimigo que semeou na Eva, tá? O inimigo que semeou é o diabo. Semeou lá no jardim do Éden na Eva. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Tá vendo? Eles vão para o inferno. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus fala, aqui está muito claro. Muito claro. Prestar atenção, a parábola do joio do campo remete lá. Quando Jesus fala por parábola, é porque ele não quer que os filhos do maligno compreendem e sejam salvos. Porque se ele compreender, eles são salvos. Você entendeu? Então, é a palavra, não é eu que estou falando. Então vocês, que é homossexual, principalmente, eu estou falando mais pro Carlinho, porque eu gosto demais do Carlinho, não sei porquê, eu gosto dele. E do Tami Miranda também. Para vocês têm oportunidade sim. Toda vez que alguém falar com vocês, você mostra esse vídeo, você pega os versículos, tudo que eu falei, escreve, você mesmo, escreve direitinho, monta bonitinho, mostra para eles, não, eu sou homossexual sim, mas eu não pedi para nascer assim. Agora, se vocês nasceram heterossexual e se escolheram
ser homossexual, vocês não tem jeito, vocês estão perdidos. Segundo a Bíblia, segundo o reino a quem eu represento, não é palavra minha. Não é o Anderson que está falando, é o reino que eu represento, é o mestre. Agora, se vocês nascerem assim, como eu acredito que o Carlinho nasceu, não sei se a Tami nasceu também, vocês têm essa oportunidade. É aqui, ó. A Bíblia fala que todo mundo vai estar diante de Jesus. Todo joelho vai se dobrar, tanto salvo quanto não salvo. Só que os salvos vai estar diante de Jesus para receber galardão. Os perdidos vai estar diante de Jesus para receber a sentença, tá? Você um dia vai estar diante de Jesus Cristo e vai lembrar do que eu falei. O dia que você estiver diante de Jesus, Jesus fala assim: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Vocês praticaram iniquidade. Você vai falar assim: mestre, meu Senhor e meu Salvador, você está me condenando ao inferno por eu ter nascido homossexual, mas eu não pedi para nascer assim. Aí Jesus vai falar assim: mas você sabe que lá em Romanos, capítulo 9, versículo 16 a 22, lá está escrito que o meu Pai, o meu Deus, Yahweh, ele fez tanto vaso de honra como vaso de desonra. Você é um vaso de desonra. Aí você vai falar assim para Jesus: mestre, eu sei, mas um profeta seu, o Anderson, você, talvez nesse dia eu vou estar até sentado do lado de Jesus Cristo. Heresia não, né? Heresia não, calma. A Bíblia fala que os escolhidos vai estar sentado diante de Jesus para julgar a humanidade. A Bíblia fala assim: não sabeis vós que nós hão de julgar o mundo? Dirá as coisas pertencentes a essa vida. Está falando da gente salvo. Os judeus vão sentar em 12 tronos, os apóstolos em 12 tronos vai julgar os judeus. Os brasileiros, provavelmente vai ter brasileiros que vai estar perto de Jesus para ajudar a julgar. A Bíblia fala isso, é 100% bíblica, Bíblia, tá? Aí você vai falar para Jesus: mas Jesus, o seu profeta, o Anderson, talvez ele vai estar até do seu lado. Ele falou que eu vou ter oportunidade, porque eu ouvi e compreendi, a sua palavra fala que quando a gente, mesmo sendo ímpio, a gente compreende, né? A gente deixa de ser ímpio, a gente deixa de praticar o pecado, a gente tem a oportunidade de ser salvo. Porque a sua palavra diz que aqueles que ouvem e compreendem, Jesus automaticamente cura e se converte, todo convertido é salvo. Mas você vai ter essa oportunidade agora. Lembra, Jesus, Yahshua, filho de Yahweh, tá? Yahshua quer dizer Yahweh salva, tá, pessoal? Isso aí, não vou falar mais nada não, é só isso. E o nome de Deus é Yud, He, Vav, He. O tetagrama, que não se pronuncia. Só que esse tetagrama, quando você coloca os sinais maçoréticos, fica Yahweh. Tá? Não é Yahweh, não é Yeshua, não. Isso aí são nomes antibíblicos, são nomes de demônio. É Yahshua. É Yahweh salva, salvação de Yahweh, tá bom? Jesus, Yahshua e Deus, Yahweh, eles são soberanos. Se ele falar que tu vai pro inferno, tu vai pro inferno. Se ele falar que eu vou pro inferno, eu vou pro inferno. Porque é ele. Ele cria o bem, ele cria o mal, ele cria vasos de honra, vasos de desonra. A honra e a glória é pros dois. Para sempre. Ponto. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, pregando como os apóstolos pregavam. Esse vídeo eu vou botar em todas as plataformas, Instagram, no YouTube, vai estar no Kawaii, talvez eu coloque ele também no Facebook. Vai ter algum link para você se inscrever no meu canal, tá? O link aí está aparecendo, talvez está aqui embaixo, não sei, caça o link aí na descrição, nos comentários, tá? Vai ter um link, se inscreva lá, você vai ter um entendimento melhor, certo? Então, até a próxima e Shalom!